Númenor, Lindon, Moria! Segunda Era, capítulo 2, Númenor. No ano 61 da Segunda Era, Elros, o rei de Númenor, teve seu primeiro filho, Vardamir, e depois ele teve mais 3 filhos. Porém, de acordo com as leis de Númenor, o sucessor ao cetro seria o seu primogênito, Vardamir. Mas aí você se pergunta, que cetro, viado? E aí eu te respondo que nesse reino dos homens na Segunda Era, o rei possui um artefato, um cetro, que apenas o rei poderia empunhar. E quando seu reinado chegasse ao fim, ele entregaria o cetro ao seu sucessor. Ou seja, a cerimônia da passagem do cetro oficializava a sucessão ao trono de Númenor. Mas vamos lá. No ano 192 da Segunda Era, Vardamir teve um filho chamado Armandil, herdeiro ao cetro do rei. E no ano 350 da Segunda Era, Armandil teve um filho chamado Elendil, transformando Elros em um bisavô. E bom, caso você esteja confuso, eu expliquei no capítulo passado que os homens de Númenor foram abençoados pelos Valar com uma vida excepcionalmente longa, e aqueles da linhagem de Elros eram os que viveriam mais. E Elros foi um exímio rei dos homens, e durante o seu reinado foi construída a Torre de Armenelos, que é a principal cidade portuária da ilha de Númenor. Que, bom, só para não confundir, o nome da ilha mesmo é Helena, e o reino se chama Númenor, mas é comumente chamada também de Ilha de Númenor. E nessa época, por ter um rei meio elfo, os Númenóreanos eram bem amigos dos elfos, principalmente aqueles que moravam em Tol Eressëa, que é uma ilha na costa de Aman, que nos dias de hoje era ocupada pelos elfos que deixavam a Terra-média e iam para o oeste, já que eles foram banidos e ainda continuam banidos de Valinor. E muitos desses elfos visitavam com frequência a ilha de Númenor, trazendo vez ou outra alguns presentes, como por exemplo as sementes dos jardins de Yavanna, que Elros recebeu de Celeborn, o marido de Galadriel, que morava em Lindon com Gil-galad. E assim, além da boa relação que os Númenóreanos tinham com os elfos do oeste em Tol Eressëa, também estabeleceram uma amizade com os elfos do leste da Terra-média. E Elros, filho de Arendil, que nasceu no ano 532 da Primeira Era, finalmente morreu no ano 442 da Segunda Era, totalizando 500 anos de vida. E após o merecido descanso de seu pai, o cetro foi passado para Vardamir, que se tornou o segundo rei de Númenor. Porém, Tar-Vardamir dedicou a sua vida inteira aos estudos e não sabia ou sequer queria governar. Então, no ano seguinte, em 443 da Segunda Era, ele passou o cetro ao seu filho Armandil, que se tornou o terceiro rei de Númenor. E caso você esteja se perguntando, esse prefixo Tar na frente dos nomes dos reis significa rei em Quenya. E era costume de Númenor que quando eles ascendessem ao poder, eles colocassem no seu nome esse prefixo e tudo mais. E estava tudo indo muito bem, a Terra-média vivendo em paz, até que no ano 500 da Segunda Era as coisas começaram a esquentar. Porque um certo Maia, percebendo que os Valar não estavam mais interferindo diretamente na Terra-média, decidiu colocar suas manguinhas de fora. Sauron resolveu deixar o extremo leste onde se escondia e se instaurou ao sul da Terra-média, nas terras de Mordor. E Mordor era uma terra verdejante, cheia de lagos, rios e campinas. E Sauron sutilmente fixou sua residência lá. E como quem não quer nada, ele começou a seduzir os habitantes de Mordor com promessas de riqueza e poder, propagando assim o culto a Morgoth. E escondido em sua terra, Sauron começou a corromper homens, criar novos orques e reunir aqueles que sobreviveram à Guerra da Ira. E assim, a terra de Mordor começou a morrer aos poucos, até se tornar completamente negra, enquanto Sauron acumulava seguidores e poder, e se preparava para novamente tentar conquistar a Terra-média, dando continuidade ao legado de Morgoth. E lá, ele permaneceu por muito tempo, arquitetando seus planos silenciosamente. Mas, enquanto isso, em Númenor, tudo corria bem, e a linhagem dos reis ia tendo continuidade. No ano 590 da Segunda Era, Tar-Armandil passou o cetro ao seu filho Elendil, que se tornou o quarto rei de Númenor. Tar-Elendil tinha um grande amigo chamado Veantur, e fez dele o capitão da futura Frota Real. E foi no ano 600 da Segunda Era que Veantur construiu o primeiro barco númenoriano capaz de navegar em alto mar.
chamado Enulese, que significa retorno em Quenya. E assim, ele conduziu a primeira expedição de Númenor à Terra-média. Enulese ancorou nos Portos Cinzentos e foi recebido por Círdan, o Elfo dos Portos. E Círdan, por sua vez, convocou Gil-galad, o rei dos Elfos de Lindon, que deu as boas-vindas aos homens, que pela primeira vez pisavam na Terra-média. Então eles se aventuraram um pouco mais adentro e se encontraram com os homens que viviam em Eriador, que por sua vez os receberam com muita curiosidade sobre aquele povo misterioso que vivia em uma ilha no meio do oceano. E assim, os Númenóreanos tiveram seu primeiro contato com outros homens mortais, que não eram Edains e portanto não viviam tanto quanto eles. Ventur então retornou a Númenor, e desse jeito foram formados os laços entre os Númenóreanos e os homens comuns da Terra-média. Tar-Elendil teve 2 filhas, mas pelas leis de Númenor, mulheres nunca poderiam governar, e foi só quando nasceu seu primeiro filho, Meneldur, em 543 da Segunda Era, é que a sucessão ao cetro estava garantida a continuar na família. Isso porque se o rei tivesse apenas filhas mulheres, o cetro passaria para o marido de sua primogênita. Mas não foi o caso. E por Tar-Elendil ser muito brother do marinheiro Ventur, ele fez com que seu filho, Meneldur, se casasse com a filha de seu amigo, Almarian. E assim eles juntaram as 2 famílias. E dessa união nasceu Aldarion, no ano 700 da Segunda Era da Terra-média. Aldarion era um exímio marinheiro. Ele cresceu amando o mar e cultivando uma enorme devoção pelo Valar Ulmo, o Senhor das Águas. Eventualmente, Elendil passaria o cetro para Meneldur, que passaria para Aldarion. Mas acontece que Aldarion não queria ser rei. Ele queria ser um marinheiro, pois ele herdou a paixão de seu avô, Ventur. E no ano 725 da Segunda Era, quando Aldarion completou 25 anos de vida, ele fez a sua primeira viagem para a Terra-média, ao lado de seu avô Ventur. E Aldarion ficou maravilhado com tudo o que via e adorou navegar por tanto tempo assim. E após longos dias no mar, eles desembarcaram nos Portos Cinzentos, onde Aldarion conheceu Círdan, o Elfo dos Portos, e Gil-galad, o rei de Lindon. E então ele e seu avô foram explorar um pouco a Terra-média e Aldarion ficou fascinado por aquela terra nova. Era tudo tão grande, tão vasto, até onde a vista alcançava. Tantos lugares para ver, tantas pessoas para conhecer. Aldarion, que morou na ilha de Númenor a vida inteira, ficou fascinado com aquilo tudo. Ele então viajou um pouco pela Terra-média e fez várias amizades com homens e elfos em toda parte. E quando voltou para Númenor, o jovem príncipe só pensava em velejar novamente. Então, no ano 730 da Segunda Era, ele fez a sua segunda viagem à Terra-média, dessa vez como capitão do seu próprio navio. E em Númenor, era costume que as esposas dos marinheiros prendessem na ponta do barco um ramo da planta Oiolarie, antes que eles saíssem em uma grande jornada. Aldarion não tinha esposa, pois amava somente o mar. Mas da multidão que o via partir, surgiu uma garota tímida, que pendurou em seu barco um ramo de Oiolarie. E esta era Erendes, uma camponesa, que era apaixonada por Aldarion desde a infância. Erendes era do interior, e ela amava a ilha de Númenor. Amava seus campos e florestas, suas montanhas e seus rios, seus animais e as suas plantas. Ela vinha de uma família humilde que não possuíam muita coisa, mas o príncipe de Númenor também havia se apaixonado pela moça. E pela primeira vez em que estava no mar, Aldarion sentiu vontade de voltar à terra firme. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar sobre um elfo chamado Nowe, mais conhecido como Círdan, o Elfo dos Portos. Bom, Nowe era um Sindar, parente de Elwë, mais conhecido como Thingol. E na época da Grande Marcha, Nowe seguiu junto, pois ele tinha um desejo imenso de conhecer as tais árvores de Valinor.
Mas, apesar disso, ele ficou em Beleriand com Thingol, em vez de seguir com o irmão de Thingol, Olwe, que foi com a metade dos Teleri para Valinor. E como você deve se lembrar, Thingol sumiu com Melian no meio do mato e os Teleri ficaram procurando pelo seu rei. E nesse meio tempo, Nowe desenvolveu uma técnica de construir barcos de madeira, pois ele mesmo estava muito impaciente para atravessar o mar e ir conhecer as árvores. E foi assim que ele recebeu o nome de Círdan, que em Sindarin significa carpinteiro naval. Então o tempo passou e Thingol ainda não tinha saído do mato, então muitos Teleri desistiram de esperar e decidiram ir até a costa, onde Ulmo os levaria para Aman em uma segunda leva. Mas Círdan era muito fiel ao seu rei e continuou procurando por Thingol, e por causa disso, quando ele finalmente foi para o litoral, já era tarde demais, e ele perdeu a segunda leva de Ulmo, ficando no horizonte os assistindo partir de longe. Círdan então colocou um dos seus barcos de madeira na água, mas os Valar lhe enviaram uma mensagem dizendo que ele não conseguiria completar a viagem, e que o seu destino não estava além do mar. A isso, ele apenas respondeu: "Eu obedeço." Porém, devido ao seu amor pelo mar, ele não retornou a Doriath, e se tornou o senhor dos Teleri que o seguiram e quiseram ir morar com ele no litoral. Eles então passaram a morar na região de Falas e fundaram as cidades de Eglarest e Brithombar. E lá os Teleres construíram muitos barcos e encontraram várias pérolas que eles mandavam de volta como presente para o rei Thingol de Doriath. E quando a primeira batalha de Beleriand aconteceu, Círdan não conseguiu enviar ajuda ao seu rei Thingol em Doriath, pois para impedir isso, Morgoth enviou vários orcs para Falas, e lá eles fizeram um cerco que perdurou por bastante tempo. E isso durou até Fëanor chegar com a sua casa cheio de ódio, botando pra fuder e matando tudo que é orc que ele encontrasse no caminho. Assim, os Teleri de Falas juraram lealdade aos Noldor que chegaram por terem salvado a sua vida. E Círdan ficou muito amigo de Turgon e Finrod, que fundaram a cidade de Viniamar, na região de Nevrast, que era vizinha de Falas. E essa amizade durou mesmo após eles terem abandonado Viniamar e Turgon ter fundado Gondolin e Finrod ter fundado Nargothrond. Afinal, Finrod era neto de Olwe, que também era parente de Círdan. Círdan participou da Batalha Gloriosa e seus elfos ajudaram no cerco a Angband, mas ele não participou da Batalha das Chamas Repentinas, pois estava viajando na época. E Círdan ajudou muito Fingon no tempo em que ele foi Rei Supremo dos Noldor, enviando reforços constantemente para a abertura na cadeia de montanhas que separava Angband de Beleriand. E após a Batalha das Lágrimas Incontáveis, muitos elfos foram para a região de Falas, mas era só questão de tempo, até que Morgoth atacasse com tudo que ele tinha aquela área também. O antigo Senhor do Escuro então enviou tropas e mais tropas, e apesar dos elfos de lá terem lutado bravamente, Falas caiu. Círdan e alguns poucos de seu povo conseguiram escapar de barco e chegaram à ilha de Valar, no sul, e ali eles construíram um refúgio escondido dos olhos de Morgoth. E os elfos de Valar velejavam para Beleriand até a boca do rio Sirion, e debaixo de suas cachoeiras na foz do rio, eles escondiam barcos para serem usados por qualquer um que buscasse o seu refúgio na ilha de Valar, pois após a Nirnaeth Arnoediad, as criaturas de Morgoth andavam livres por Beleriand. E quando recebeu a notícia da queda de Falas, Turgon, o rei de Gondolin, pediu a Círdan que construísse navios grandes que aguentassem uma longa viagem. Então ele enviou vários Noldor para a ilha de Valar, com o objetivo de velejar ao mar, encontrar Aman e pedir ajuda aos Valar nesses tempos escuros. Círdan então assim o fez, mas Valinor estava fechada e nenhum barco jamais retornou. E Ulmo pediu a Círdan que enviasse mensagem ao rei de Nargothrond, avisando da queda iminente para que ele pudesse fugir de lá com seu povo. Círdan então enviou os mensageiros, que não conseguiram chegar a tempo, e Nargothrond caiu. E quando chegaram a Valar notícias da queda de Gondolin, os sobreviventes estabeleceram moradia na foz do rio Sirion, e Círdan se tornou um grande amigo do meio-elfo Earendil, filho de Tuor e Idril, que se tornou aprendiz de Círdan e eventualmente um grande marinheiro. E quando Maedhros e os filhos de Fëanor vieram atrás de Elwing e da sua Silmaril, Círdan prontamente enviou ajuda, mas seus elfos não foram capazes de impedir o ataque a Elwing, que caiu no mar.
E após o fim da Guerra da Ira, Círdan resistiu mais uma vez ao seu antigo desejo de ir para Aman, ainda em obediência aos Valar que lhe disseram há muito tempo que o seu destino não estava a oeste. Então ele foi com seu povo de volta para a Terra-média, onde ele fundou, no reino de Lindon, sob a supervisão de Gil-galad, os Portos Cinzentos. E lá ele permaneceu, por longos e longos milênios, ajudando qualquer elfo que quisesse deixar a Terra-média e ir para o oeste, sendo que ele mesmo não poderia fazê-lo. E foi só no final da Terceira Era, quando quase todos os elfos já tinham deixado a Terra-média, que Círdan finalmente velejou a oeste no último barco élfico a deixar a Terra-média para Aman. E bom, agora vamos ao ponto mais controverso. Por que diabos, afinal, Círdan, um elfo, tem barba? Olha, pra ser sincero, a melhor resposta que eu posso te dar é: eu não sei. E a verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma forte possibilidade é de que qualquer elfo pode ter barba, mas Círdan foi o único que teve os seus pelos faciais claramente descritos. E por que isso? Por que Círdan especificamente recebeu tratamento especial sobre esse assunto? Bom, uma certa passagem do livro O Silmarillion diz o seguinte, abre aspas: aqueles que ficam na Terra-média e não vão até Mandos se cansarão do mundo, que se torna um grande fardo, e serão diminuídos, e se tornarão sombras de arrependimento. E para pensar, Círdan estava na Terra-média desde a Grande Marcha para Aman, e sabe-se Deus quanto tempo antes disso. E ele ficou na Terra-média até o final da Terceira Era, apesar do seu desejo perpétuo de ir para o oeste e conhecer Valinor. Círdan foi o elfo que mais passou tempo na Terra-média, cumprindo com lealdade o seu dever. E sendo assim, ele nunca foi até Mandos para descansar dos fardos do mundo. A barba aqui simboliza o cansaço de Círdan por perdurar por todo esse tempo ali, aguentando tanto tempo o fardo do mundo. Afinal, na época da Guerra do Anel, ele era o elfo mais velho em toda a Terra-média. E Tolkien nunca disse que os elfos não poderiam ter barba, mas também nunca descreveu um deles com uma, exceto por Círdan, que com certeza foi aquele que suportou o fardo do mundo por mais tempo do que qualquer outro elfo. E bom, é isso, até semana que vem, tchau!